Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande para mim, como presidente da federação, abrir o mês da indústria, trazendo para as empresas do modo geral ferramentas que são importantes para o dia a dia de todos nós. O observatório, ele traz informações oficiais e ele é o hub do nosso observatório nacional que fica em Brasília. Então, todas as informações de Mato Grosso do Sul, elas estão aqui. Nosso observatório tem aí já cerca de 90% de material pronto, até porque esse observatório vem trabalhando há quase um ano, né, na captação de informações e, de certa forma, informações que possam trazer direcionamentos para empresas e empresários. E também esse empresário pode buscar aqui informações do próprio segmento a nível nacional e aí linkados ao Hub Vacini em Brasília. Eu entendo que são informações importantes hoje. Temos também convênios com a Secretaria de Fazenda do Estado, avançando na alimentação desse nosso projeto do observatório. E quando a indústria do Estado vem se consolidando a cada dia, mostrando que o nosso planejamento industrial do Estado está dando certo. Vivemos hoje um Mato Grosso do Sul diferenciado, diferente. Criamos aqui um ambiente de negócios muito importante, onde empresas e empresários são bem recebidos, onde a máquina pública funciona no ritmo necessário. Isso não é puxação de saco do Estado, isso é uma prática, até porque a Federação das Indústrias não é chapa branca, como se diz no popular. Nós estamos aqui para construirmos. E nessa condição, o Estado é um parceiro nosso, como muitas prefeituras também são parceiras, para que possam receber essas empresas, atendendo à necessidade de cada segmento. E aí o observatório, ele traz essas informações que permite que esse setor ou esse empresário possa receber todas essas informações. Ezequiel, que é o nosso economista-chefe, está aqui, vai fazer uma apresentação rápida sobre a utilização na prática de um setor que procurou o observatório, até porque nós estamos inaugurando hoje e colocando à disposição da sociedade essa ferramenta a partir do dia de hoje. Então, Ezequiel, colocar na prática um segmento que esteve aqui na federação buscando informações e daqui para frente como é que esse empresário vai se portar depois das informações que ele recebeu. Tá com você, Ezequiel. Bom dia a todos. Só reforçando o que o presidente Sérgio disse, eu não vou fazer uma apresentação exaustiva, mas eu quero só destacar um aspecto. O presidente disse, nós estamos compondo a Rede Nacional de Observatórios. Deixa eu ver onde eu me posiciono aqui, que eu estou na frente da perfil. O observatório, minha apresentação vai ser conduzida por 3 perdidas. O que é, para que serve e como se usa. O que é, o presidente já sintetizou, eu só vou complementar. Nós temos aqui, então, uma base de dados que reúne, consolida e coloca com acesso facilitado os principais dados socioeconômicos do Mato Grosso do Sul, claro, com um reporte especial para a indústria. Quando eu digo que é um acesso facilitado, perdi aqui o mouse. Voltou. Tá ligeiro demais o mouse. Ali é um observatório. Estava no site da Fientes. Agora a gente vem aqui para Finance. Então, temos aqui agora um conjunto de Finance disponíveis para consulta, reunindo os principais dados socioeconômicos do Mato Grosso do Sul, como eu disse há pouco. Aqui é um panorama geral da indústria no Mato Grosso do Sul. É muito importante que vocês também possam observar que no macro nós já temos o setor industrial destacado ali, com o número de empresas industriais, o emprego formal no dia de hoje, os dados oficiais todo dia de hoje, mais de 160 mil empregos diretos, governador. Tá? E no modelo atual de hoje, nós já passamos de 200 mil trabalhadores da indústria no Mato Grosso do Sul com a contratação das PJs. Então isso aqui é carteira assinada. E temos também o salário médio do Estado, Mato Grosso do Sul, da indústria, de R$ 3.130. E ali embaixo o gráfico aí
da evolução para o setor empresarial no número de empregos. Perfeitamente. Então, complementando, o que a gente traz aqui é um conjunto de dados oficiais, organizados e com acesso facilitado e interativo por meio desses painéis de dados. Temos hoje mais de 50 bases de dados no nosso servidor, que, quando combinadas aí com toda a periodicidade disponível e as dimensões geográficas, município, estado e país, a gente tem mais de 5 milhões de informações analisadas e colocadas à disposição em mais de 50 painéis. Temos esses aqui de acesso acresso, por diversas categorias, e temos alguns de acesso exclusivo para os nossos sindicatos, representantes setoriais. É importante dizer o seguinte, esses painéis todos aqui, se você quiser um presente extra, ter uma ideia de como que é o panorama de uma determinada cidade ou região, quer saber qual das empresas industriais tem lá, no setor de comércio, serviço, salário livre, o perfil desse empregado, o que é produzido naquela região, se é exportado, para onde é exportado, por quais portos essas mercadorias saem, quer saber a população, por faixa etária, por gênero, quantidade de pessoas matriculadas por etapa de ensino, por bairro também, a gente está começando a trazer essas informações, qual é a participação do lixo das principais cadeias agroindustriais, quanto que a gente produz carne bovina, suína, aves, a nossa participação na produção de etanol, de milho e etanol também de cana, enfim, está tudo isso sintetizado. Convido depois os senhores a navegarem esses painéis. E aí, para sintetizar, e resumindo agora, já a partir para a finalização, destacar exatamente o exemplo prático que o presidente mencionou. Tivemos aqui reunidos nesta sala há algumas semanas representantes do segmento metal mecânico. Deixa eu pousar aqui. Esse setor metal mecânico, ele veio numa primeira visita com gestores locais, apresentamos os painéis exclusivos e gerou uma inquietação. Então só olhou lá a rotatividade da mão de obra no segmento metal mecânico para Campo Grande, não, no Mato Grosso do Sul. E chamou atenção. Poxa, mas de fato, vendo a inquietação, eu perguntei para eles, falei, mas faz sentido para vocês essa rotatividade? Alguns concordaram, outros, olha, que não, um pouco mais baixo, enfim. Num segundo momento, voltaram aqui, dessa vez com o executivo da empresa e os gestores. E aí, na segunda rodada apresentando, chegou num determinado momento que um dos executivos filtra isso, filtra aquilo, segmenta ali. Por mais que a gente não tenha o nome das empresas, quem conhece o setor, chegou num momento que as duas principais empresas se reconheceram ali. Falou, opa, aquele ali sou eu, aquele outro é você. E aí, aquele que tinha dito, a minha rotatividade é menor, na hora que a gente bateu o olho e viu o salário nominal médio que ele pagava, era substancialmente maior que o do outro. Apesar de eles não serem concorrentes no mesmo ramo, eles concorrem pela mesma mão de obra. Daí foi interessante ver, presidente, o início de uma tomada de decisão baseada em dados, que é o nosso propósito. O executivo começou a conversar com os gestores dele e falaram, olha, não tem problema algum, eu levo para a matriz uma proposta de retenção e atração de mão de obra, mas se o Globo tiver que aumentar o salário, ele já tem um aperto no gerente de produção dele, você vai ter que entregar uma produtividade maior. E aí, para entregar uma produtividade maior, o que a gente vai ter que imaginar? Essa empresa vai ter que passar por alguns processos mais tensurentos, né? Ou um maquinário novo, ou um outro processo, enfim. Então, começava ali a se desenhar uma proposta de investigação. E nos solicitaram, e a gente já entregou também para eles, a rotatividade por ocupação dentro do segmento metal mecânico para o Brasil inteiro. Então, eles querem saber, por exemplo, qual era a rotatividade de um soldador em São Paulo, em Minas, em Mato Grosso do Sul, quanto ganha, quanto foi contratado, quando foi demitido, isso a gente entregou para eles. Então, eles têm agora esse panorama e essa possibilidade de começar a investigar um problema que estava sendo uma dor local, uma alta rotatividade, e que foi evidenciado por um painel de dados que a gente pôde proporcionar para esse grupo. Então, essa ilustração serve justamente para destacar isso. Esses dados vão apoiar a tomada de decisão. Agora, o que vai ser feito mais adiante? Não sei, de repente vai ter para máquinas mais novas para melhorar a sua produtividade, vai ter um outro plano de operação. Essas são decisões estratégicas que o empresário vai tomar e teve início a partir de uma dor que ele evidenciou aqui. Minha rotatividade está muito mais alta do que o meu colega aqui, que atua no mesmo setor, e muito mais alta dos meus pares no Brasil. E esse dado a gente pode entregar para ele e ele vai poder tomar a decisão a partir daí. É isso. Então, nessa base de informações, eles puderam fazer uma análise do perfil do negócio deles, o ambiente que foi analisado foi o turnover das empresas, por que uma empresa estava com mais turnover do que a outra, e também, avançando na área, já estão trocando agora a parte de logística, que é um outro gargalo enorme das empresas em dia de hoje,
e demais setores que terão apoio desse ambiente de informação que é o Observatório da Indústria. Eles estão um pequeno exemplo aqui do metal mecânico, mas nós temos todos os setores aqui planilhados e organizados de uma forma prática para a utilização. Então, as empresas devem estar presentes a partir de hoje nesse ambiente. Nós temos aí já uma agenda muito grande, até porque quando se vai discutir um segmento, é importante que a gente tenha aí a participação do segmento, o que não impede que uma empresa só não possa fazer. Vir aqui buscar informações. Mas a intenção inicial do nosso projeto é discutir setorialmente os ambientes de negócio. Queria aqui começar agradecendo também a presença do nosso governador, Eduardo Bidel, que tem aí andado no nosso estado e fora dele de uma maneira muito importante. Eu tenho, inclusive, conversado a respeito disso com ele, porque é um governador presente nas grandes discussões, permitem que esse estado esteja na condição que ele está hoje. Então, parabéns, governador, e obrigado pela presença aqui. Esse projeto aqui do Observatório, eu tenho discutido com você já há muito tempo. Jaime, também obrigado pela presença aqui, Jaime. Você que não tem faltado também em todas as nossas ações de investimento. Eu acho que é um time, não é simplesmente uma pessoa, mas esse time ele vai indo bem e que bom que o resultado está positivo, nós estamos ganhando junto. Agradecer também ao Rodrigo Pérez, nosso secretário de governo, pessoa que da iniciativa privada foi para o governo do estado, tem feito a diferença na rapidez e na condução das demandas estaduais, e eu acho que é nessa condição que a gente precisa continuar. Vereador Pac, nosso presidente da Câmara Municipal, Campo Grande hoje que precisa de alinhamento, a gente está demandando muito da Câmara, eu acho que cada vez mais o Legislativo ele deve cobrar do Executivo as ações necessárias, e eu vejo que você tem feito isso, Paco, e quero me colocar à sua disposição para que a gente avance esse Campo Grande menor que todos nós queremos e precisamos. Amaury, nosso presidente da Biosul, representando o setor supro-energético no estado, obrigado pela sua presença. Meu diretor financeiro, Altair, que está aqui, obrigado pela sua presença. Cláudio Mendonça, nosso diretor superintendente do Sebrae, parceiro também, né, Cláudio, desses projetos. O nosso secretário de Fazenda em exercício, Jean. Jean, nosso subsecretário, secretário adjunto da Secretaria de Fazenda. Pessoa importante, ontem mesmo conversava com ele, de links hoje necessários, Jean, para alimentar esse ambiente. Eu fiz questão da sua presença hoje aqui, em relação a esse projeto, que é de extrema importância, a paz da informação. Eles não querem nada atendendo a LGPD. O Marcos Amaro, Marcos, obrigado por você estar aqui. O Marcos, que é de São Paulo, está discutindo conosco aqui, daqui a pouco, né, Marcos? Aviação regional. Então, está aqui o Marcos, para vocês já conhecerem. A gente iniciou esse projeto lá em Nova York, depois, iniciando o projeto em Nova York, afinamos o projeto na Suíça, e ele está aqui hoje, veio da Suíça porque ele mora lá. Temos uma agenda daqui a pouco para discutir aviação regional. Vamos fazer aqui na Federação uma grande discussão com ele. Então, obrigado pela sua presença e também conhecendo um pouco das nossas ações. Crozara Júnior, cadê o Crozara? Não, chegou o Crozara. Meu vice-presidente, Adilson Quertz, nosso diretor da FEComércio, cadê o Adilson? Está lá. E o Jefferson, do Itaú. Cadê o Jefferson? Ô Jefferson, tem que dar essa aqui para essa dinheiro para mim. Então, obrigado, Jefferson. Você está aqui também, é direção do Itaú aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, uma breve passagem. Esse é o retrofit do nosso prédio, onde nós estamos hoje. Esse prédio ele já está sendo totalmente remodelado. O observatório está aqui. Vocês da imprensa, com certeza, já passaram isso que no passado poderão fazer, conhecer um pouco do nosso estúdio, onde hoje temos também o prazer de inaugurar os estúdios mais modernos que nós temos no Brasil, que está aqui no nosso Observatório da Indústria. E dizer também, nesse retrofit desse prédio, o que é que vai funcionar aqui. Então, o Observatório da Indústria, que é isso que eu estou mostrando para vocês hoje,
juntamente com o estúdio, uma coisa puxa a outra, ele acaba que dá aquilo que nós precisamos hoje de velocidade de comunicação nas informações. Então, não adiantava você ter o observatório dessa monta se você não tivesse uma forma de expressar o que é que tem nessa cédula de informações que nós temos aqui. O nosso Centro Internacional de Negócios, nosso diretor que está aqui é o Aurélio, também é presidente do LIDE, mas o Aurélio é a pessoa que está conduzindo o Centro Internacional de Negócios, é a pessoa que está coordenando as nossas ações internacionais desde o ano passado. O SIM tem sido uma ferramenta de extrema importância, porque organiza as missões internacionais. A agenda que nós fizemos em maio do ano passado em Nova York já trouxe frutos, que eu vou apresentar daqui a pouco. Vocês já conhecem alguns desses frutos, que também esse ano, as missões que vamos construir. Temos 2 missões, uma para a Ásia, Emirados Árabes, Índia, Japão e Singapura. Tá? É uma missão só, que é para a Ásia. E também temos uma agora em julho para a África do Sul. Também toda organizada aí com o Centro Internacional de Negócios, em parceria com o Sebrae, que está aqui conosco. Então, o Sebrae bota grana na pequena e média empresa, os grandes pagam, a federação suporta alguma coisa para que essas empresas possam investir, e o Estado também aporta dentro da estratégia de Estado de ações que são de interesse de Estado. Então, essa união de forças tem feito a diferença em todo o nosso Estado. E aqui também deve ser inaugurada esse ano, já que está sendo estruturado, a Agência de Fomento a Investimentos Empresariais no Mato Grosso do Sul. E que ações que essa agência de fomento pode fazer hoje? Grandes demandas que nós já temos hoje. Por exemplo, o William do Banco do Brasil está aqui. Ontem eu me reuni com o superintendente do Banco do Brasil, aqui na Federação, discutindo as ações do Banco do Brasil. Então, grana. Hoje as empresas passam por um processo de necessidades e os juros brasileiros são proibidos já há muito tempo e vem se agravando, até porque já foi anunciado o novo aumento da Selic. Então, o Banco do Brasil, em termos de Banco Nacional, operação do Banco do Brasil, recursos do FCO na negociação e renovação de contas, de que forma o empresário pode renegociar as suas contas com o Banco do Brasil no que diz a FCO. Então, nós que eu me reuni com eles, os juros da FCO hoje continuam aí na casa de 9%, 10%. Então, e quem tem uma renegociação necessária? Aqui nessa agência, nós daremos suporte para essas empresas. Ampliação de crédito do Banco do Brasil FCO. Redução de juros nos casos de pré ou pós-fixados. Você pode mudar a sua posição. E empréstimo em moeda estrangeira, o Banco do Brasil opera muito bem com o ien japonês, né? Então, nós precisamos colocar isso no mercado. São juros muito interessantes, que estão na ordem de 4%, 4,5% ao ano. Então, são esses recursos que nós estamos buscando. As linhas de convênios com parceiros estratégicos, BRDE, BRB e BNDES, propostas de FINIP, também investimentos que poderão ser captados via FINIP, em real, né, são recursos com projetos importantes. Então, os empresários terão suporte aqui para buscar as propostas a serem encaminhadas para essas 3 agências. Lembrando que o VLE já é um parceiro do Estado, né, governador? Está sendo construído aí um banco de fomento junto ao Estado e eles já fazem parte da nossa história de trabalho junto com o BNDES e o próprio BRB Brasília. O presidente Paulo do BRB de Brasília esteve conosco, né, Marcos? E governador lá na Suíça, tem vindo ao Estado frequentemente buscando ampliar a sua base de negócios. Tem trabalhado bastante aqui com financiamento imobiliário, né, e o BRDE já é um grande parceiro também do Estado. Nas empresas internacionais, nós temos aí uma grande dúvida de operações de offshore. Offshore foi muito
de certa forma, desprestigiada com a falta de informação. E como é que funciona uma offshore? De que forma ela pode ser útil hoje para uma empresa? Offshore não tem nada a ver com desvio de dinheiro, guardar dinheiro de outra origem. Offshore não é isso. Então, de que forma as empresas podem conhecer uma operação e podem beneficiar o segmento? Banco Safra Internacional, tivemos lá com o Joaquim Levire, esteve aqui com o jantar com o governador, com os secretários. O Banco Safra hoje tem já linhas de créditos internacionais com juros muito favoráveis. Itaú Internacional, está aqui o Jefferson representando o Banco Itaú. Nós já estamos operando o Banco Itaú Internacional com recursos de Caimã, Nassau. Ele assim, Caimã e Nassau, uma coisa assim. Mas enfim, o Banco Itaú também é um grande parceiro do setor empresarial e nós precisamos aí, Jefferson, uma ajuda tua. Você que esteve lá no MSD em São Paulo, viu exatamente o que é que nós estamos construindo no Estado, tem visitado as empresas do dia a dia, por exemplo, as casas lá que estão sendo construídas em Inocência, tem lá o dedo do Itaú já, fruto de um trabalho que foi construído aqui. O Banco Itaú já é parceiro de empresas sul-mato-grossenses na construção das primeiras 600 e poucas casas lá de Inocência. Então, essas ações que nós, nesse ambiente, vamos dar suporte. Temos ações do BTG Pactual, também Bank of America, JP Morgan e também UBS Suíça. A UBS Suíça também operando aqui um franco suíço. Então, no observatório, nós teremos as informações e também dentro da agência, nós daremos suporte para essas empresas conhecerem essas operações de uma forma que possam tomar decisões com informações, com recursos disponíveis no mundo inteiro hoje, para que possamos, assim, continuar a estratégia da construção desse Estado que vem se desenvolvendo a um nível assim, muito interessante e sendo observado pelo mundo inteiro nos dias de hoje, um formato diferenciado, que é o nosso Estado do Mato Grosso do Sul. Então, era isso que eu queria colocar para vocês sobre o nosso observatório, sobre o nosso SIM, que é o nosso Centro Internacional de Negócios, para que ele serve, e a nossa agência Fomenta a investimentos empresariais. Bom dia, presidente Sérgio, parabéns aí pelo lançamento do Observatório da Indústria, Rodrigo Pérez, cumprimentar todos os meus colegas que estão aqui, empresários. Bom, a ideia aqui é abordar um pouquinho a questão dos novos investimentos e a diversificação da base econômica do estado de Mato Grosso do Sul. E acho que a gente pode começar, né, governador, pelo dia de ontem. Eu acho que a história sendo contada a partir de ontem ela é melhor, né? Vamos de ontem para trás. Então, na data de ontem, nós recebemos o CEO global da Bracel, que é mundialmente conhecido como EGE, a empresa, aonde nós anunciamos ontem, então, e assinamos o termo de acordo dos incentivos fiscais para a instalação no município de Bataguaçu. Uma empresa que vai ter uma capacidade de produção de 2,8 milhões de toneladas. Isso, para vocês terem uma referência, é um pouquinho maior do que a Ribas do Rio Pardo. E como a novidade, vai ser a nossa primeira empresa que vai produzir celulose solúvel no Mato Grosso do Sul. São 2 linhas, 1,4 milhões de toneladas para cada uma delas. E o que é a celulose solúvel? Né? É a celulose utilizada para viscose, para roupa. É uma demanda crescente no mercado mundial e é a primeira vez que nós vamos ter uma linha de produção de celulose solúvel e a outra linha vai ser da celulose chamada convencional, que é essa que é utilizada para produção de papel higiênico e outras estruturas. Então, o investimento estimado em 20 bilhões de reais, né, mas faz 4 bilhões de dólares, como o câmbio dá uma variada um pouquinho, mas é 4 bilhões de dólares somente na unidade industrial. Isso nós não incluímos a base florestal necessária. E para que essa empresa funcione, ela vai precisar, obviamente, uma base florestal de 300 mil hectares de área plantada de eucalipto. Tá? Então, isso, quando a gente olha, muitas vezes, o município de Bataguaçu, mas isso cria, na verdade, um impacto potencial no PIB do Mato Grosso do Sul da ordem de 5%. Então, imagine uma indústria de 4 bilhões, ela gera esse impacto.
E esse ano também nós tivemos o próprio lançamento da Arauco, que agora há poucos meses nós lançamos, que é um investimento de 4,6 bilhões de dólares, né? Que é uma empresa de 3,5 milhões de toneladas, é hoje a maior empresa a ser construída em etapa única no mundo. Não há nenhuma similaridade de alguma outra empresa. E essa, obviamente, precisa 400 mil hectares de eucalipto para que possa tocar uma fábrica. Então, essas duas plantas que foram anunciadas esse ano, no final do processo, cada uma dessas empresas elas vão ter emprego direto, depois de 6 mil empregos, florestal e industrial, 6 mil empregos diretos, e mais, obviamente, os indiretos na mesma proporção. Então, cada uma dessas unidades, pois gera em torno de 12 mil empregos. Aí, obviamente, durante a construção, cada uma dessas empresas vão trabalhar aí na faixa de 14 a 17 mil pessoas que vão transitar num período de 3 anos nesse processo de construção. Então, isso consolida, governador Mato Grosso do Sul, no mundo, né? Há 8, 9 anos, o governador te ouvia nos seminários internacionais que o mundo precisa de uma indústria de celulose por ano para atender a sua demanda. E as últimas 3 indústrias de celulose que o mundo precisa foram feitas aqui. Então, nós estamos respondendo no mercado global a necessidade de cada uma no mundo. O Mato Grosso do Sul responde a essa demanda mundial de celulose. Ainda falando da celulose, nós já temos dentro do nosso painel de investimentos a solicitação de mais uma unidade, que está em processo de licenciamento, todos sabem que é de Água Clara. Então, nós estamos licenciando a planta de Bataguaçu com a previsão de novembro e início das obras do próximo ano. E também estamos analisando o processo de instalação no município de Água Clara, que esse licenciamento não sairá esse ano, por uma questão de priorização da própria empresa. No âmbito da celulose, qual o outro projeto que nós já estamos avançando? A ideia é exatamente que a linha, Sérgio, da estratégia do Estado é buscar exatamente a transformação dessa celulose. Então, hoje nós estamos negociando uma planta de tixo. Tixo é a fase seguinte da produção. Pega a celulose e faz um grande rolo de papel, que a partir dele pode ser feito esse papel A4, pode ser feito papel higiênico, guardanapo e outras estruturas. Então, nesse momento, o governo do Estado está negociando com players interferentes e também com essas empresas a vinda, então, do papel a lixo. Nós já temos hoje uma indústria que é bom lembrar de papel, que é o Chamex, que é a International Paper, na Três Lagoas, que já produz, obviamente, essa estrutura de papel. Então, a celulose ela continua numa ascendente em termos de captação de investimento, e o objetivo é exatamente que a gente consiga fazer esse trabalho de ampliação da base de produção e, obviamente, avaliando, né, governador, todos os impactos positivos que nós temos no município. E essa gestão de curto prazo, na verdade, sempre o grande desafio do Estado no curto prazo é a gestão de curto prazo, é a gestão desses 3 anos. Então, nós vamos ter simultaneamente, praticamente em 2 anos, sendo implantado 2 indústrias. Então, isso demanda mão de obra, crescimento dos pequenos negócios, da estrutura. Então, o Estado se prepara para isso, tanto no aspecto social. Hoje cedo, e o Cláudio tivemos ainda discutindo esse município com a cidade empreendedora, como também preparar esses pequenos empreendedores que também vão ser necessários investimento que a gente para avanço. Na segunda linha estratégica, a primeira é o setor florestal, a primeira não necessariamente na ordem, né? A segunda linha estratégica é a questão do setor de bioenergia, o Mauri está aqui conosco. Na bioenergia, hoje nós temos investimentos em praticamente todas as nossas usinas de etanol, são 22 operando. Esse ano, com a abertura de 2 novas, que é a da Urilândia e Paranaíba. A Urilândia já iniciou a operação e Paranaíba começa agora, durante esse mês, começa a operação de paralelo. Então, são 2 novas indústrias na área de cana. Nós temos 3 investimentos na área de açúcar, que agora se consolidam, as usinas avançaram na questão de açúcar. Hoje, até, Maurício, tivemos uma reunião com a IAC. A IAC também anunciou de 200 mil toneladas para 500 mil toneladas de açúcar no município de Chapadão. E temos, obviamente, os avanços do etanol de milho, que já responde aí, segundo a Biosul, por 37% da produção. No etanol de milho, nós estamos 2 já efetivamente anunciadas, que é uma no município de Nova Alvorada e outra no município de Costa Rica, onde as duas vão ser instaladas. Então, são 2 novas unidades de produção de etanol de milho, 1 bilhão de investimento em cada uma delas, e uma terceira, que nós vamos anunciar nos próximos dias, já está também negociar, estamos terminando as últimas negociações. A gente não vai falar o nosso, depende, obviamente, da aprovação do conselho da empresa, mas já temos, então, dentro da bioenergia, além da criação de 3 novas
unidades de produção de milho. Isso, o governador e Sérgio Longa, é importante destacar. Com essa estruturação do mercado de milho, aí nós temos que olhar a questão da produção agrícola. Mato Grosso do Sul, que normalmente é um exportador líquido de 5 a 6 bilhões de toneladas de milho, esse milho começa a ficar no Mato Grosso do Sul, que era um dos nossos objetivos desde o início, essa agregação de valor. Isso tem feito o terceiro setor que eu vou falar aqui agora, que é de proteína animal. Quando nós falamos de proteína animal, nós estamos falando de bovinocultura, suinocultura, avicultura e peixes. São essas 3 grandes áreas que nós temos de destacar. Na suinocultura, nós tivemos uma forte expansão dos investimentos já consolidados, que se chama a JBS Dourados, com investimento de 1,2 bi, chegando a 10 mil suínos dia. Tivemos que alocar um grande número de recursos na base de produção da suinocultura, mais de 1 bilhão que foi alocado. Isso já está finalizado praticamente. A Aurora, essa Gabriel do Oeste, termina agora, no final do ano, a sua ampliação, passando de 3 mil suínos para 5 mil suínos dias. E aí nós tivemos que fazer um outro trabalho, Sérgio, que é dentro do próprio MSD. Nós criamos uma categoria do MSD que se chama MSD COP, das cooperativas. Então, com esse MSD, nós temos a Alfa para Mato Grosso do Sul, nós temos a Copérdia para Mato Grosso do Sul, que era exatamente para produção de suinocultura. Então, a Copérdia se instalou em Jaguari, Bandeirantes, Campo Grande, e a Alfa mais focada no município de Cidrolândia, por investimento mais de 200 milhões. Trouxemos, a partir da suinocultura, agroséries. Nós participamos aqui em Campo Grande recentemente da produção, primeira unidade de produção de semi-suíno do Mato Grosso do Sul, e estamos mostrando muito essa lógica do encadeamento produtivo. Quando a gente pensa na expansão do Estado, a gente procura, a gente chama, talvez até erroneamente, mas que seriam as farvas das cadeias produtivas, né? Então, quando a gente identifica que tem algumas no setor que nós não temos aqui, nós vamos atrás, como foi o caso da suinocultura. Suinocultura, a gente tem algum anúncio para os próximos dias de mais uma indústria de suínos no Estado, né? Hoje nós só temos basicamente 3 indústrias operando. Nós já estamos fechando um acordo para a nova instalação no sul do estado, de uma indústria de abate de suínos aqui no Mato Grosso do Sul, que é um espaço que nós temos extremamente relevante. Nós estamos buscando ampliar a produção na área da piscicultura. Nós temos hoje 3 frigoríficos operando no estado, mas tem um espaço, nós entendemos que tem um espaço de mercado de avançar na produção, principalmente da tilápia. Acho que esse é um caminho que o Mato Grosso do Sul efetivamente se consolida. E nós temos uma preocupação grande com a diversificação da base produtiva. Nisso, nós estamos com todo um trabalho de mapeamento do estado de Mato Grosso do Sul. Nós lançamos o projeto MS Irriga. O que isso tem a ver com a questão da diversificação? Quando você faz a irrigação, o governador sempre destaca isso. Você cria uma ampliação de possibilidades, sob o ponto de vista de agregação de valor agrícola, que você não dimensiona. Você começa a testar uma série de culturas, né? E o mais evidente disso no curto prazo é a questão da citricultura. A citricultura hoje aí já está fechando esse mês com 35 mil hectares captados, né? Esse volume, a partir do momento que está implantado, ele já é suficiente para a atração da indústria, que sempre é uma pergunta, mas a indústria vai vir? Sim, ela vai no momento que tiver a base de produção. Hoje, com 32 milhões de caixas, a indústria já vem, estamos hoje. Pelo aquilo que nós já estamos plantando, que é os 35 hectares, nós já temos condições de atração para a indústria. E ela virá facilmente um dos 3 grandes players nacionais que tem, que é a Citrosul, Cultrago, Luiz Leite, que são os que efetivamente detêm o mercado nacional e mundial da questão da citricultura. Então, isso é uma questão de poucos meses da capacidade da gente, dentro dessa diversificação da base produtiva. Isso também aconteceu no amendoim. Quando nós começamos a trabalhar com amendoim, Mato Grosso representa hoje segundo produtor nacional, com 8% da produção, e nós já temos hoje estabelecido instalação de 4 beneficiadores de amendoim. Chapadão do Sul, Glória de Dourados, Angélica e Bataguaçu. Então são 4 empresas que vão se instalar para beneficiamento, que é aquela parte, Sérgio, da secagem, descascamento e embalagem. Isso pai do peito faz 2 minutos. Você vai falar das indústrias, eu vou ficar com o pé de Tailândia. O líder falou para mim falar devagar. Essas são as questões da industrialização, quer dizer, dentro da lógica, assim, que a gente ampliar a base de produção, agregar valor e, obviamente, buscar esse processo de industrialização. E tudo isso, presidente, já encerrando, confirma aí, o Mato Grosso do Sul hoje é o estado que mais recebe investimento privado do país. Nós temos aí um portfólio total de mais de 105 bilhões de reais, desse somatório todo desses investimentos, né? E que, obviamente, gera essa perspectiva que nós temos para 2025
que o estado de Mato Grosso do Sul tem um crescimento de 4,8%, e a força desse crescimento está, na verdade, no investimento privado, e que tem gerado toda a capacidade de desenvolvimento e geração de emprego no nosso estado. É isso, por enquanto, mas eu tinha mais para nos dizer. Então, assim, eu fico muito feliz de, no mês da indústria, ter todas essas informações do desenvolvimento do setor industrial para o nosso estado. É um setor hoje que tem zero de desemprego. Aliás, nós temos mais de 25 mil vagas abertas somente na indústria do Mato Grosso do Sul. Então, é um setor que opera já há mais de ano, né, aliás, com a mão de obra, no mínimo faltante, em números superiores a 10, 20 mil vagas. Então, com esses projetos todos que nós temos aqui em andamento, a nossa demanda do mão de obra aumentou muito. E inúmeros trabalhos estão sendo construídos para que a gente possa avançar. E a minha ideia hoje, deixar muito claro, é buscarmos do Bolsa Família. Mato Grosso do Sul tem cerca de 250 mil beneficiados do Bolsa Família hoje. É buscar no Bolsa Família a condição para que essas pessoas possam se qualificar de uma forma bem clara, e o Senai está aí para isso, o sistema FEComércio também está aí para isso, e que eles não percam o benefício do Bolsa Família. Eles saem da informalidade, vêm para a formalidade, contribuem para o INSS, geram mais impostos e continuem a receber com o Bolsa Família, que nós não somos contra, muito pelo contrário. Então, assim, ações como essa vão permitir que o Mato Grosso do Sul possa continuar a se desenvolver, principalmente na nossa atividade industrial, a passos muito largos. Então era isso, governador. Eu aqui também, como mestre de cerimônia, passo aqui o senhor a falar. Gostou? Oi, vou ser muito breve aqui. Bom dia a todos. Saudar nosso presidente Sérgio, toda a sua diretoria. Já temos representantes de setores aqui presentes, empresários, jornal geral, Eli Crozara, representando aqui todo o sistema, FIENS, Salerli, do nosso RIT. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o lançamento do COP do RIT, pré-COP 30, né, que vai acontecer em Juíta. Mas antes disso, falar um pouquinho, tanto o presidente Sérgio, Jaime, falar, né, saudar Carmen, Rodrigo, nossos secretários, Paco, sempre bom tê-lo conosco aqui, representando na Câmara Municipal, os vereadores, grandes desafios pela frente aí em nosso estado. Acho que tanto o Sérgio quanto o Jaime deram um panorama do desenvolvimento do estado, e é bom lembrar, como disse o Sérgio, as coisas não acontecem por acaso, né? Eles falaram do desdobramento de uma estratégia muito clara que a gente tem, aquelas 4 palavrinhas que a gente resume a estratégia do nosso estado: prosperidade, sustentável, verde, digital e inclusivo. Mas se nós pegarmos esses 4 grandes eixos que têm acontecido, é fruto e consequência de um grande e orquestrado trabalho que envolve o setor privado, que envolve o público, que envolve a política. E aí eu destaco muito sempre a harmonia entre os poderes. As discussões, elas são normais, né, divergências, discussões em assembleia, mas a harmonia dos poderes em torno desses 4 grandes eixos, eles são fundamentais para que a gente avance no Mato Grosso do Sul da maneira como nós estamos avançando. Essa aproximação com o setor privado e suas representações é exemplo do que a Federação das Indústrias tem feito, assim como a Federação da Agricultura, a Federação do Comércio e o SEBRAE, está aqui Cláudia, que eu quero cumprimentar também, nos unindo em torno dessa agenda de desenvolvimento. Ela traz como consequência isso que a gente está vendo, né? O estado que mais vai crescer no Brasil, pleno emprego, desafios grandes, eu sempre falo da pior do crescimento. Ontem com a Bracel, né, 16 bi de investimento, e aí a prefeita de Bataguaçu coloca, nós vamos ter dificuldade com casa, com hospital, com segurança pública, com educação, novas salas de aulas, novos professores, mais polícia militar na rua, mais viatura. Segunda-feira eu vou pregar 40 viaturas aqui, os municípios do Corpo de Bombeiro, do sistema penal para a Polícia Penal, e por aí vai.
A dor do crescimento é a capacidade que o Estado tem de investir, acompanhar e proporcionar para a sociedade, né, todo esse conjunto de demandas que vão vir a partir dessa necessidade. Quero chamar a atenção amanhã também, Sérgio, o leilão na B3, né, da rota da celulose, e estamos falando aí de 6,9 bilhões de investimento e 3,1 de operação, e 4 grandes empresas. Vê como as coisas se conectam. Você lembra no ano passado, quando a gente foi no Brazilian Week, né, e tivemos tanto no XP quanto no BTG, colocando claramente todo o projeto da rota, desenvolvimento, primeiro leilão frustrado, momento econômico ruim, desistiu, você pergunta, e agora, o que vai fazer? Agora nós vamos corrigir o que for preciso, vamos continuar condensando, e está aí, na segunda-feira apresentado 4 consórcios participando, 2 deles liderados por aquela conversa que a gente teve lá, BTG e XP, né, liderando 2 consórcios. Então o BTG entrando nesse mercado e participando e enxergando o Mato Grosso do Sul, né, como um estado com muitas possibilidades de desenvolvimento. E amanhã, sem dúvida, vai ser um leilão. O friozinho na barriga não tem como não acontecer, porque o êxito desse leilão, a gente não pode subestimar leilão, rodovia e tal. Não, nós estamos falando dos próximos 30 anos, investimentos robustos, uma transformação na matriz de logística do Estado, né, assim como aqui os empresários da aviação, a quem eu cumprimento e agradeço a vinda aqui como o esforço que o Estado fez colocando 250 milhões de investimento na nossa malha de aeródromos. Está pronto para... Tá pronto. Assim, o que acontece com a infraestrutura? Primeiro, atender o empresariado que está lá usando no dia a dia. A aviação privada é fortíssima dentro do crescimento e desenvolvimento do Estado. Agora é proporcionar à população alternativas, e por isso eles estão aqui. Vamos ver como que o Estado pode equacionar uma rede, né, de aviação interna dos voos regionais, que é um grande desafio. E quando a gente fica naquele postinho inverso, né, é mais gostoso porque vende mais, vende mais porque é mais gostoso, o negativo também vale para isso. Não tem passageiro, não tem viabilidade, então não tem voo, não tem infraestrutura. Eles vão quebrar isso, né, de alguma forma. Para isso serve o Estado. É para puxar onde não tem a debilidade, é para quebrar esse eixo e poder dar o start em um ciclo positivo das coisas, né? Então, levando a rota amanhã, sinto feliz, Sérgio, de ter, ano passado, a gente insistido muito, né, naquelas agendas, porque elas deram resultado em vários aspectos. Você colocou, e quero parabenizar aqui, a indústria, o mês da indústria, e esse observatório aqui, ó, e vocês estão liderando esse projeto aqui, sempre um suporte, um apoio para o empresariado, ter informação, ter conhecimento. Vocês viram a renda média colocada ali no observatório. Hoje é a 4ª ou 5ª maior renda média do Brasil, que olha que nós estamos falando de estados maduros, do Sudeste, do Sul, né, com renda média expectativa sempre maior que a nossa, e nós chegamos lá, né, fruto de todo esse momento que a gente vive. E para finalizar, falar um pouquinho na programação desse lead em Bonito. E aí, desculpa, Lelinho, né, não chamá-lo de Aurélio, mas o Lelinho, como nosso presidente do LEAD, responsável aqui pelos negócios internacionais da Federação de Indústria, né, fez um brilhante trabalho em poder chamar para cá, e o governo abraçou essa ideia também, junto com você, para que a gente pudesse fazer uma discussão em Bonito em relação à questão da sustentabilidade. A gente é o outro eixo, a gente fala de desenvolvimento, de prosperidade, agora ela tem que estar atrelada à sustentabilidade, né? Nós não abrimos mão disso, e é fácil fazer isso num estado como Mato Grosso do Sul, num país como o Brasil. Quem insiste em colocar desenvolvimento, preservação e sustentabilidade em lados opostos vai perder a aposta. E o Brasil e o estado de Mato Grosso do Sul estão dando recados e mensagens claras em relação a isso. O setor que a Mauri representa aqui, o de bioenergia, o próprio nome por si só já diz, bioenergia. Quer dizer, mas na transição energética, ela está posta por esse setor. A segurança alimentar, ela está posta por esse setor. A discussão de transição para o biometano, essa semana recebemos um pedido de agenda, já vai estar presente. Para a semana que vem, a diretoria da Scania estará aqui presente
ouvindo e vendo o Estado, como que eles podem potencializar a Rota Azul de biometano, que já é uma realidade com o anúncio da ART, buscação da Bencoar, de investimentos robustos em formação de biometano. Né? A nossa companhia de gás muito atenta a isso também, que pode inserir a molécula dentro dos dutos, né, de transporte e de utilização, uma nova dinâmica que a gente está vendo. Né? Então a sustentabilidade ela faz parte desse processo. E o LEAD pré-COP30 vai ter essa função, né, de trazer o pensamento brasileiro e global sobre sustentabilidade, até para nós nos posicionarmos lá na COP30 da maneira adequada. O Jaime, há uns 3 meses atrás, trouxe para cá um congresso e reuniu os principais pesquisadores vinculados à pecuária de corte para que saísse daqui o documento base para o Brasil. Todas as Embrafas, universidades, né, dezenas de pesquisadores saíram daqui com o documento base para levar para a COP30. E o que nós vamos fazer, e bonito, é isso. Né, o protagonismo brasileiro na COP30, potência energética, alimentar e ambiental. Esse é o mote do que nós vamos desenvolver com 3 grandes temas dentro da COP30. O primeiro painel, o desenvolvimento econômico e sustentabilidade, um equilíbrio necessário. Um pouquinho disso tudo que a gente está falando. Lembrem que meio ambiente não é só a preservação dos biomas, da biodiversidade, ela é também balanço de carbono e ela é água. Né? 3 grandes vetores, eu sempre falei muito isso. E esses 3 painéis, vocês estão vendo ali, vão ser os painéis que levarão essa programação lá em Bonito. Né? O segundo painel, oportunidades, negócios e economia sustentável, né? É um painel importante também dentro de tudo isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de crédito de carbono. Quando o setor de laranja vem para cá, ele encaixa no terceiro tema, a contribuição da agroindústria para a sustentabilidade. Né? Laranja, por ser uma cultura perene, as árvores que você planta, e em 30 anos elas se desenvolvem, geram frutos, né? Absorvem carbono. Floresta plantada é outro que encaixa nesse tempo. Quer dizer, ao mudar 700 mil hectares de pastagem degradada para floresta plantada, vocês imaginam o volume de carbono que nós estamos sequestrando da atmosfera, gerando na cadeia de valor, emprego, renda, para a nossa economia e, ao mesmo tempo, dando uma grande contribuição para a sustentabilidade, não só do Brasil, mas do planeta. Mas isso vale para boa parte das nossas cadeias produtivas. Então, esse primeiro tema que a gente falou, o segundo, oportunidades de negócio e economia sustentável, e terceiro, a contribuição da agroindústria para a sustentabilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que nós estamos fazendo dentro do tema meio ambiente, ele pode ser referência, né, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Essa é uma das cruzadas que nós temos, porque meio ambiente é ativo econômico. Meio ambiente, o vale, tem valor muito grande, não só no imaginário ou no pensamento das pessoas, mas na vida real ele tem um valor econômico muito importante e nós temos que capturar isso de alguma forma. Né? Não só o Estado, mas os empresários, os produtores que também preservam, e por isso toda essa movimentação que nós fizemos no Pantanal, né? A lei do Pantanal, todo o processo de pagamento por serviço ambiental que está posto para o Pantanal, que junto com, e aí é um outro lado do desenvolvimento que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa culinária, com a nossa música, com o turismo, né? A gente consegue fechar um ciclo para gerar oportunidade para as pessoas, que é a inclusão, né? A capacidade da gente proporcionar para as pessoas bem-estar, desenvolvimento, renda, e a gente acredita muito nisso. Eu não tenho dúvida que pelos nomes que estão previstos de vir aqui, estaremos lá enquanto governo, a nosso setor privado, vocês estão vendo um pouquinho aí, né, de algumas pessoas que estarão ali e que têm o que falar. O governador Helder confirmou, falei com ele essa semana, onde vai ocorrer a COP30, onde ele estará, o mundo estará discutindo, né, algumas ações ambientais, então ele vai poder nos falar um pouquinho, né, do que está previsto lá para Belém. Pessoas de fora que têm vínculo direto conosco, está aqui o Roberto Flavinho, vocês viram o próprio Rabelo, que é daqui e tem muito a falar para o mundo, né? Então a gente também tem os nossos valores, os nossos empreendedores ambientais. A Vera Teixeira, que foi ministra
e hoje é uma voz importante em âmbito global, participa na ONU, né, como uma pessoa que leva a mensagem do meio ambiente, né, Bruno da Arte, o nosso prefeito bonito lá presente. Aqui o Robson, né, que vai estar responsável pela área de sustentabilidade da federação, do sistema, também falando um pouquinho de tudo que a gente tem feito enquanto país, o IBA, enfim, todas essas pessoas e muitos outros que estarão aqui em Bonito nesse período, para a gente poder levar uma discussão propositiva em relação aos nossos 3 biomas, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado, e também em relação a esse desafio de crescimento sustentável, né, com tudo que envolve essas duas palavras, né? Então, no mais, Sérgio, parabenizar pelo mês da indústria, agradecer toda a parceria estabelecida do sistema industrial com o governo, pensando no Mato Grosso do Sul, né? Você tem sido uma liderança que, colocando esse propósito à frente, a gente tem conquistado, né, grandes ações de desenvolvimento para o nosso estado. Torçam amanhã, junto conosco, vocês torcendo para o bom resultado, está torcendo para o Mato Grosso do Sul. Nós estaremos lá em São Paulo às 14 horas, na B3, quando ocorrerá esse movimento, né, e voltamos amanhã mesmo, e as coisas não param, né? O Sérgio falou aqui da missão, Índia, Japão, Singapura, Kuwait, e em cada um desses países vão ficar 1 ou 2 dias, né, com uma agenda extremamente assertiva. Nós temos uma rota bioceânica acontecendo em 2027. Aí quando a gente vai ao Japão, a gente conversou com o presidente da Toyota, a Toyota começando a olhar por onde vão entrar as peças, os CKDs e também Sorocaba. Porto de Santos? Não, olha para cá. 14 dias a menos de navio vindo do Japão, entrando aqui, indo para Sorocaba. Você começa a inverter uma logística global, né, a partir do momento que a rota está pronta. Isso vale para o mundo de coisas e por isso a Ásia. A Ásia é o nosso mercado, a Ásia é um grande fornecedor. E a gente pode colocar o Mato Grosso do Sul no coração dessa logística global a partir da rota bioceânica. Então nós estamos nos preparando para isso já. A China é o país que mais cresce no mundo hoje, a Índia, tomou o lugar da China, tem uma população maior hoje, 50 milhões de pessoas a mais, 1 bilhão 460 contra 1 bilhão 410. Você imagina o que é isso em termos de mercado, crescendo 6,5%, 7% ao ano, e a gente está distante da Índia, muito próximo da China, distante da Índia. Então nós temos que nos fazer presente lá, mostrar o Mato Grosso do Sul, mostrar as oportunidades. O Japão, país irmão com grandes empresas e grandes oportunidades para cá, além de todo o laço cultural do nosso soldado, a gente tem que reforçar sempre. É motivo de orgulho para a gente o que isso representa para o nosso estado. Singapura, já falamos ontem com a Bracel, porque o proprietário, na verdade, ele é o CEO global, que é o Pravin, mas o proprietário, o presidente do conselho, que é o senhor Anderson Tanoso, estivemos com ele no Rio G20, e nos convidou para ir a Singapura, e nós vamos lá cobrar a segunda fábrica dele em Aguapara, porque era Aguapara e Bataguaçu. Bataguaçu está fechado, assinado ontem. Nós vamos lá conversar com ele, porque não a segunda aqui em Aguapara tem espaço para isso. Vamos lá na sede global deles para buscar essas alternativas de negócio, até porque eles têm negócios em outras áreas de interesse do Estado também. E voltamos para o Brasil, esperamos que com novas oportunidades aí apresentadas nesse rápido giro, mas extremamente importante para o nosso Estado. Parabéns à indústria, parabéns aos clientes e ficamos à disposição, que agora é da nossa imprensa. Diferente. Num ambiente em que vocês puderam perceber aqui, pontos foram citados de caso, por exemplo, da aviação regional. Primeiro foi feita a conservação dos aeroportos de interesse de desenvolvimento do Estado. Esses aeroportos estão prontos, novos, em condições agora, daqui a pouco, uma nova reunião já, a gente definiu uma estratégia de funcionamento. Como é que nós vamos fazer para ir para Inocência? Como é que nós vamos fazer para ir para Ponta Porã? Como é que nós vamos fazer para ir para Corumbá? Como é que nós vamos fazer para ir, sei lá, para Paranaíba, Três Lagoas, né? Então vamos, Cacilândia, ou seja, como é que nós vamos discutir isso daqui a pouco com
o Marcos Rolim, que, na verdade, é o filho do nosso comandante Rolim, da TAM, que foi uma pessoa emblemática para nós, todos brasileiros aí, né, Marcos? Queria também aproveitar para agradecer a presença do Michel Constantino, está aqui, e da Rafaela Castellari, que vieram aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento do município de Campo Grande. Eu queria também, Rodrigo, você que é uma pessoa que tem participado de todos esses debates e de todas essas propostas, e no mês da indústria é muito importante também para nós aqui ouvirmos um pouco aí da sua visão estratégica de desenvolvimento desse setor industrial, da agroindústria, é claro, e queria também ouvir você, porque você que está no bastidor, mas trabalhando com a gente constantemente no resultado de tudo isso que a gente está mostrando aqui hoje. É muito importante para nós também ouvir um pouco da sua visão estratégica desse momento que o Mato Grosso vive hoje. Perfeito, Sérgio. Muito bom dia a todos, ainda é bom dia, né, nós somos, mas de forma muito breve, eu acho que primeiro só complementar a fala do governador Eduardo Guilherme, onde ele fala um pouco da Ásia, e eu estava fazendo uma conta de cabeça aqui. China e Índia são dois países da asiáticos que são responsáveis por 40% da população mundial. Então, de fato, é um grande mercado consumidor, governador, e é importante a gente estar presente lá. Mas de forma muito breve aqui, Sérgio, eu acho que tudo que foi apresentado, primeiro disponibilizado pelo observatório. Eu entendo que aqui, apesar da estrutura física que a gente está lançando, que é importante, agora o processo de transformação digital foi apresentado aqui pelo Ezequiel. Para quem é do mercado empresarial, é de extrema importância. Eu acho que é muito rico quando você pode permitir para que o empresariado ele possua informação, ele possua dados substanciais para poder fazer a tomada de decisão. E aqui a gente não está falando dado da empresa dele, a gente está falando desse dado de uma indústria como um todo, do setor e do Estado. E aqui aproveito para dizer que não só essas informações que estão disponíveis aqui, como o secretário Jaime lançou recentemente um perfil socioeconômico do estado do Mato Grosso do Sul, que vem a complementar todo esse banco de informações que dá suporte para a tomada de decisão. E não tenho dúvida que, quando eu ouço aqui um pouco da fala do Jaime, da fala do governador Eduardo, da fala do Sérgio, o que está todo mundo dizendo ao mesmo tempo o tanto de iniciativas que o Mato Grosso do Sul tem criado no âmbito de competitividade. Eu acho que essa é a palavra-chave, Sérgio, que fica na minha cabeça, que é o ambiente competitivo e a competitividade que o público e o privado juntos estão trabalhando para que esse empresariado tenha. E quando a gente gera competitividade no Estado, a gente pode atrair mais empresas, mais indústrias, mais pessoas para o Mato Grosso do Sul. O objetivo final do Estado, que é melhorar a vida da nossa gente, porque isso gera emprego, isso melhora a renda, e é para isso que nós estamos aqui no público trabalhando. Muito obrigado a todos. Né, governador? OB30 é algo de extrema importância para nós. Tivemos um problema muito sério no ano passado, no Iroé, de queimadas que já se estendem há 2 anos. A senhora, no ano passado, já promoveram redução das queimadas, mas nós estamos atentos. Eu acho que a COP30, para nós, será fundamental. Que era de bonito para nós, chamando já a atenção para o mundo todo, de que vemos aqui os 3 biomas, mas em especial nós, para isso nós estamos, inclusive, trazendo o nosso embaixador, o nosso Albir, pessoa que conhece na prática o Pantanal e é conhecido no mundo inteiro. Então, a COP30 para nós é um sonho de debater, né, Leli, que está aí e está coordenando todas essas ações junto com o governo do Estado e com a FIEMES, para que a gente possa, nesse ambiente, discutir, mostrar exatamente o que é que nós temos de oportunidades, inclusive de negócios na proteção desse bioma que é de extrema importância para o Brasil e para o mundo. Então, pode rodar para nós aí o nosso vídeo e depois, claro, abrir para as perguntas. Carlos? Quantos?
de Bom Dia da Indústria, com a inauguração, então, do Observatório da Indústria. Uma estrutura tecnológica, uma imensidão de dados e possibilidades de pautas para os colegas jornalistas que vão surgir a partir daqui, né, desse novo espaço. O que representa a criação desse novo espaço? É uma ferramenta decisiva para esse ambiente de negócios favorável da indústria do Estado? Olha, primeiro o sonho é ver Mato Grosso na condição que ele está hoje. E segundo, não parar o planejamento para o segmento da industrialização do Estado. Oi, pronto? Então é o sonho que nós precisamos dar sequência a isso. Então, para mim, no mês da indústria, hoje aqui, recebendo o governador, os secretários de Estado que estão aqui, estão dando suporte, ter as ferramentas necessárias para que a gente continue a avançar nesse projeto, para mim, o sonho realizado no mês da indústria de 2025. Sara, sou JDO Notícias. Minha pergunta também é destinada ao Sérgio Lovin. Ele falou sobre a agência de fomento empresarial, né, foi lançado. Eu queria saber que o Senado apresentando um projeto para proteger os detivos fiscais do Estado. Eu queria saber até que ponto esse projeto também ajuda na agência de fomento empresarial. Olha, o que a gente está discutindo em Brasília é um projeto para que não haja cobrança da subvenção. Agora de manhã mesmo eu tive a informação ao governador de que o Efraim Filho aceitou apresentar o nosso projeto para que não seja cobrada a subvenção das empresas, porque nós temos uma decisão do STF nessa direção e não é justo a gente permitir que as empresas continuem a fazer demanda judicial para se protegerem de uma lei que foi criada numa condição desfavorável às empresas que têm incentivos fiscais. Todo esse conjunto hoje, ele objetiva uma coisa só: reforçar que nós estamos atentos a todas as ações que são desenvolvidas e estamos aqui para proteger essas empresas que estão beneficiadas do bom incentivo fiscal do Estado. É uma soma de esforço para a gente avançar no projeto. Era isso? Marcos Amelo, do SDT. Governador, bom dia. Governador, secretário de RUC, né? 105 bilhões aí, 3, 4 anos de investimento, né, secretário? Eu queria saber do governador, o senhor já tocou nesse ponto, das questões sociais. Se existe a previsão nesse mesmo período de investimentos nas questões sociais. E uma pergunta para o presidente da FEMES, para Sérgio Lobe. Presidente, o senhor citou a questão do problema da mão de obra, né? O turnover, rotatividade. Um aumento da demanda da mão de obra também nos próximos 3, 4 anos. O turnover deve aumentar ou não? Qual a expectativa do senhor? É isso. Obrigado. Obrigado, Ranel. Quando a gente fala de social, a gente tem que lembrar das várias faces do social, né? E talvez a primeira e o grande benefício desses investimentos é a oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Associado a isso, você tem toda a demanda de educação, escola, social, né? Toda a demanda de saúde, todos os investimentos em saneamento básico, pavimentação dos municípios nas ruas é social, né? E você tem, por fim, os programas de apoio social e assistenciais. Talvez essa seja a derradeira alavanca de não deixar ninguém para trás. Quando você esgota as oportunidades para uma família, para uma pessoa, aí sim a assistência social ela entra em campo. O que a secretária Patrícia tem feito é olhar todos os nichos de demanda social para a assistência para que a gente busque minimizar, né, essa distância entre as pessoas que têm oportunidades e as que não estão tendo. Então, o cuidar de quem cuida, o próprio mais social, aumentar de valor e ajudar e colaborar com o aumento da renda média e garantir segurança alimentar para as pessoas, para aquelas famílias que não conseguiram, por algum motivo, né, acessar a oportunidade. E nós estamos fazendo um trabalho de olhar uma por uma, porque nós vamos pegar na mão se é educação é educação, se é qualificação é qualificação, se é dificuldade de acesso, né, vai buscar inserir aquela pessoa nesse processo de crescimento. E toda essa rede de proteção social,
ela tem que ser acompanhada como se fosse o médico da família. Isso eu aprendi, né, com o Amílio Fraga, que trouxe o instituto dele aqui, para poder colocar à disposição também, né, com grandes economistas estudando a matriz social do Estado e mostrando um pouquinho aí, até porque na casa da pessoa, porque as causas são distintas. Né? Aquela fragilidade social, ela está ali por razões completamente diferentes e não é um remédio único para todo mundo. Quando a gente vai numa comunidade indígena, o nível de complexidade não é uma bolsa ou uma assistência ou uma cesta alimentar que resolve o problema social. Pode dar segurança alimentar, mas você tem outros parâmetros para ir buscar e inserir essas comunidades dentro de uma estrutura de bem-estar. Não falo nem de desenvolvimento, porque é a ótica de cada um, mas de bem-estar individual. O desafio é grande, né, em todas essas áreas, mas é acompanhar todas essas frentes, investir em todas essas frentes que vai dar a garantia dessa rede de proteção social. Ok, Samela, deixa eu te falar. A nossa preocupação hoje não é contra o NUCA. A gente tem, inclusive, preparado um projeto que nós estamos discutindo com as empresas hoje, que é o ganho por produtividade. O ganho por produtividade, ele não gera impostos e ele beneficia diretamente o trabalhador com carteira assinada. São projetos que vão avançando com o tempo, separalmente que eu estou falando. Então já estamos discutindo esse setor. O que nos preocupa hoje são ações, principalmente políticas federais, que hoje estão sendo colocadas em prática, que fazem com que o trabalhador migre para a informalidade. Eu cito o caso do Bolsa Família. Lembrando que eu não sou contra o Bolsa Família. Eu não discuto o Bolsa Família. Eu entendo que se o Bolsa Família reconheceu que a pessoa tem necessidade, ótimo, ela possa receber o benefício. Mas que o Estado, então, dê o benefício para essa pessoa e que essa pessoa possa trabalhar também. Entendeu? É um dinheiro um plus. E essa pessoa vindo para a formalidade, ela passa também a contribuir com impostos, para que dê suporte, inclusive, ao déficit que nós temos hoje orçamentário. Discuti recentemente isso com a ministra Simone, a nossa Simone, aqui do Mato Grosso do Sul. O que me preocupa hoje são, no Mato Grosso do Sul, 478 mil pessoas na informalidade. Então, os programas hoje estão migrando para trazer esses trabalhadores para a informalidade politicamente. Essa é a minha preocupação hoje. Não é o turnover das empresas. O turnover a gente já tem a ferramenta para trabalhar. Ok? O meeting é o do barato. Governador. Oi. Pergunta para o governador. Anderson Corcal de Minas. Governador, o senhor falou dos investimentos em rodovia, do leilão amanhã na B3, a perspectiva de investimentos aí que em transporte aeroviário. Como está a questão das hidrovias, das ferrovias? São modais importantes, até para o escoamento da construção da indústria. Muito importante, Zé, não sei, obrigado pela pergunta. Hidrovia, a gente deve ter, talvez, a primeira concessão hidroviária do Brasil e na hidrovia do Paraguai, né, com nível de cheias, de aumento de água, retomou com força todo o processo de navegação. A gente está insistindo e brigando muito com a regulação ambiental para poder atacar alguns pontos de assoreamento, são 3 pontos só, que vai dar maior previsibilidade e ficar menos vulnerável a esses ciclos de cheia e o mais baixo. E a ferrovia, né, um acompanhamento permanente, uma discussão permanente com o governo federal em relação à repactuação da malha que principalmente vai de Campo Grande até Três Lagoas. De Inocência até o terminal já está autorizado, a primeira short line do Brasil. Né, eles vão colocar aqui, ali nos 47 quilômetros, um volume de recurso importante, quanto termo, R$1 bilhão desses 47 quilômetros. De Três Lagoas a Aparecida, já tem as licenças ambientais, não uma, 2. Foram 2 pedidos de 2 empresas diferentes e 2 trajetos, que é impossível acontecer isso, vai ser as empresas têm que se entender para poder viabilizar esse trecho. E a partir disso,
e da repactuação do governo federal, o trecho entre Campo Grande e Três Lagoas de repitolagem e investimento por quem for ficar com a concessão nessa repactuação. O TCU está participando disso diretamente. Então a gente está muito atento, né, porque é uma mudança conceitual que o Estado precisa atravessar. A hidrovia está rodando, a ferrovia é o nosso próximo alvo agora de... Eu lembro que ano passado eu tive com o governador Tarcísio, a gente separou a parte paulista da Malha Oeste da parte sul mato-grossense para viabilizar só esse trecho que era o que é viável. E ele e a NTT e o próprio governo federal vai entregar ao governo do estado essa parte paulista, né, que ele vai desativar porque a malha paulista já está, a partir de Aparecida, descendo até o Porto de Santos. Vai usar só em trechos urbanos, aí tem um plano específico para isso em São Paulo, né? Então a gente está muito focado em fazer acontecer a retomada da ferrovia e que é por partes. Quais os trechos que dão viabilidade hoje? É ali que nós vamos atacar, né? E aí a consequência do crescimento é trazer toda essa malha ferroviária de volta ao estado, ao nosso objetivo. Dia e relapante. Não sei se é para o secretário Jacques Pelou, que falou sobre os investimentos aí, né? A fábrica, o projeto de celulose solúvel. Eu gostaria que o senhor falasse como que fica esse setor da indústria no desenvolvimento de qual que é a colocação da indústria comparada com os outros setores. Não sei se poderia abrir aqui para o senhor essa pergunta. E quando se pensa nesses investimentos profundos, esses investimentos de gestão acontecendo, qual que é a projeção do Estado? O que vocês esperam? Vou ter que falar bastante certo, né? A pergunta dela foi isso? Pergunta que eu fiz. É o seguinte, acho que o Mato Grosso do Sul foi o estado no Brasil que apresentou, nos últimos 8 anos, a maior taxa de crescimento da indústria de transformação. Acho que esse é o dado importante. Teve um crescimento de 68%, é isso, Zipó? Aumentou, saiu o último dado e estava em torno de 80%. 80%. Isso, inclusive, reposicionou o Mato Grosso do Sul até nas estatísticas nacionais. Quer dizer, a gente passa a compor, do ponto de vista industrial, uma série de avaliações que nós não tínhamos na questão anterior. Então, mostra claramente, dentro da nossa estratégia de crescimento, que é a agregação de valor, a intensificação da agroindustrialização do Estado, essa é a estratégia do governo do Estado, é consolidar as cadeias produtivas competitivas. O governador tem destacado muito isso. A gente olha muito pós-reforma tributária, né? Quer dizer, permanecem os setores da indústria, aqueles que efetivamente têm competitividade dentro da sua cadeia produtiva. Então, a gente olha muito de fazer todo o incentivo, toda a questão da lógica do investimento baseada naqueles setores que têm a capacidade de permanecerem competitivos no longo prazo. E aqueles que eu falei, estão focados hoje em bioenergia, proteína animal e setor florestal. A gente entende que esses setores são os portadores de futuro em termos de crescimento, e são neles que nós estamos focando a capacidade de atrair novos investimentos e de consolidar a questão da indústria. Então, e isso faz com a participação, um aumento da participação da indústria na economia local. E veja, a ideia do valor adicionado. Aqui é uma grande discussão, inclusive, com os municípios. Quer dizer, quando você calcula o ICMS, você tem a participação, ela está muito vinculada a valor adicionado. Então, aqueles municípios que efetivamente têm uma agroindustrialização, eles melhoram, inclusive, a sua performance de arrecadação. Então, também esse é um foco da gente diluir esse crescimento. Então, hoje cedo a gente discutia isso, é como as médias e pequenas indústrias que estão inseridas dentro dessa cadeia produtiva, elas podem se deslocar, em vez de ficar centralizado naqueles municípios que recebem o grande empreendimento, elas se deslocam para os municípios no entorno e menores. Então a gente tem discutido isso internamente através da questão da expansão de crédito em um lado, para que a gente faça esse incentivo. Então a ideia é exatamente, com o Mato Grosso do Sul, no longo prazo, consolidar todo esse processo da agroindustrialização.